Energias renováveis são o futuro do mundo. Precisamos parar de poluir e trocar as fontes de energia o mais urgente possível. Mas, se é tão importante para o meio ambiente, por que não instalamos placas solares ou usinas eólicas pelo mundo todo? Por que não usamos apenas essas energias? Bem, essas fontes de energias não são perfeitas. Elas possuem um grande problema que é bem óbvio e que vou falar sobre uma possível solução no final do vídeo, e cada uma tem outros problemas mais específicos. Olá, sou Andy, biólogo e em busca de futuro melhor. Caso você goste desse tipo de vídeo e queira ver mais, se inscreva no canal que tem vários vídeos de energia e meio ambiente planejados. E não deixe de curtir e comentar para aumentar o engajamento, ajuda muito. Vamos começar falando sobre o problema mais óbvio. Tanto energia eólica quanto energia solar não produzem energia o tempo todo. Se parar de ventar, as hélices não vão se mover. Durante a noite não há produção de energia solar. Isso é um problema, pois não temos como usar baterias para guardar energia extra produzida pelas usinas eólicas ou solares. Baterias são caras e não são eficientes para armazenar energia em grande escala. Além de fazer fontes de energias limpas, não tão limpas assim. Baterias possuem tempo de vida e usam muitos componentes tóxicos e com potencial de poluição. E diferente de hidrelétricas, não temos como estocar o vento ou a luz. Então, temos períodos onde há maior produção do que a necessidade da região, e períodos que não há produção, ou ela diminui a ponto de não suprir a região. É por isso que precisamos de outras fontes de energia em conjunto com as energias renováveis para suprir os períodos onde ela não está produzindo. Uma coisa importante de entender é como a energia se transporta da fonte até a sua casa. A maioria das pessoas tem essa imagem mental da eletricidade indo da velocidade da luz da usina até a sua casa. Mas na verdade a eletricidade funciona mais como um cano que passa água. Você ligando os aparelhos da sua casa é como se estivesse abrindo uma torneira que permite que a eletricidade flua. Isso tudo é muito complexo, mas o importante a se entender é que, se as pessoas não estiverem usando energia, não tem para onde a energia produzida extra ir, já que não conseguimos estocar essa energia de uma maneira eficiente. Esse é o principal problema da energia solar e eólica, produzindo energia demais em alguns momentos e energia de menos em outros. Felizmente no Brasil, temos o Sistema Interligado Nacional, que maneja a energia do Brasil e redireciona a energia sobressalente para outras regiões. Quando falta energia num local, direciona essa energia que falta de outras regiões para lá. Ele não é um sistema perfeito, mas funciona bem. Outro problema da distribuição de energia é a distância. Quanto mais longe, mais energia se perde no transporte, principalmente em forma de calor. Então, quanto mais longe, menos eficaz é o transporte de energia. Por isso, precisamos espalhar usinas pelo Brasil. Infelizmente, nem todo lugar é propício para energia eólica ou solar. E hidrelétricas precisam de um fluxo muito grande de água e um espaço grande para inundar. Então, também não é qualquer lugar que podem ser construídas. Por isso, ainda somos dependentes de usinas termoelétricas para muitas regiões do Brasil. Mas vou deixar para falar sobre essas fontes de energia para outro vídeo. Vamos focar hoje na eólica e solar. Das duas, a eólica é a que mais depende das condições ideais da região. Se devido à geografia não há muito vento, não faz sentido construir usinas eólicas. Mas, se eu te disser que esse não é o único problema delas, e aqui vou começar a desmistificar o quanto essas fontes de energia são realmente limpas. Primeiro que as turbinas eólicas são gigantescas. A quantidade de recursos para produzir, transportar e instalar essas turbinas com certeza deixa uma pegada ecológica muito grande. Muitos maquinários para isso, inclusive, são à base de diesel. E essa pegada aumenta ainda mais quando as usinas são construídas no mar, com toda a complicação de instalação e manutenção e a necessidade de barcos de grande escala. Além da construção de cabos para o transporte e toda a infraestrutura para adicionar essa energia no sistema de energia da região. Temos também o problema da poluição sonora que eles causam, que podem interferir com a fauna local, além de incomodar muitas pessoas que moram ao redor da energia eólica, o que pode ser que muitas pessoas sejam contra a construção de usinas eólicas próximas à sua residência. Outro impacto ambiental são as aves e morcegos batendo diretamente nas hélices. É estimado que de 140 mil a 679 mil aves
morrem ao colidir com turbinas apenas nos Estados Unidos. Outro problema é a durabilidade das hélices das turbinas. Elas são gigantescas, podendo ter de 10 a 85 metros de comprimento. E são feitas ou de fibra de vidro ou de fibra de carbono. Afinal, elas precisam ser resistentes ao clima, mas leves para girar. Mas pelo simples atrito ao girar ou ao colidir com partículas no ar, se desgastam e possuem o tempo de vida. O tempo de vida estimado pelos fabricantes de uma turbina eólica, então toda a turbina, é de cerca de 20 anos. Mas as hélices podem se desgastar mais rápido e a troca delas serem necessárias. Esses materiais não são recicláveis, e apesar de às vezes serem reutilizados até para construir pontes, muito mais turbinas são descartadas do que oportunidades para reaproveitá-las existem. Então, para a grande maioria, elas são enterradas ou queimadas. Só a logística de transportar peças tão grandes já contribuem para uma pegada ecológica maior. E é um desperdício de recursos e ocupa espaço para o despejo delas. Há iniciativas desenvolvendo técnicas mais eficientes de reciclagem, e algumas hélices já estão sendo recicladas. Mas por enquanto, com um grande volume de usinas instaladas nos anos 2000, sendo aposentadas, ainda não conseguimos reciclar todas com eficiência. Enquanto não melhorarmos essas tecnologias, o que fazer com as turbinas eólicas ao final do seu tempo de vida é um problema ambiental. É claro que, mesmo com todos esses impactos, a energia eólica ainda é muito mais limpa do que a energia de queima de combustíveis fósseis. Mas esses são problemas ambientais que precisam ser enfrentados e novas tecnologias precisam ser descobertas ou desenvolvidas para deixar o processo mais eficiente e limpo. Inclusive, talvez devemos pensar diferente. Talvez o caminho seja voltar para o uso de madeira em usinas eólicas. Modelos de turbinas eólicas feitas de madeira já estão sendo produzidas. Elas resolveriam um problema do descarte de velhas turbinas e o problema de transporte de grandes peças, já que podem ser montadas no local. Quem sabe esse não seja o futuro? Apesar que eu não sei qual seria a durabilidade de uma turbina dessas no mar. Afinal, existem muitas turbinas eólicas no mar pela grande quantidade de vento. Enfim, energia eólica é uma ótima energia renovável, mas ainda temos desafios a conquistar. E energia solar? Bem, ela é mais tranquila quanto à localização. Se for para uso doméstico, quase qualquer lugar do mundo pode se beneficiar dela. Mas quando falamos de usinas solares, com muitas placas com a intenção de abastecer cidades, o ideal é um local com a menor quantidade de nuvens possível e o maior tempo de sol possível. Ainda assim, mesmo em lugares sem as melhores condições, podem ser uma opção viável. Antes de falar dos desafios da energia solar, vamos entender os tipos de obtenção de energia solar. O primeiro e comum para uso doméstico é a energia solar térmica. Placas aquecem e esquentam um sistema de água que abastece a casa ou estabelecimento, fornecendo água quente, o que leva a uma economia de energia, já que o aquecimento de água é uma das coisas que mais gasta energia em uma casa. Mas nesse sistema não há produção de energia elétrica, então é um sistema que apenas vai aquecer água. Agora, para produzir energia, temos a energia solar fotovoltaica. E aqui sim, então, há a transformação de energia luminosa em energia elétrica, e que podem também serem utilizadas em casas. A casa produziria energia durante o dia, e como falamos antes, qualquer energia extra não usada seria perdida. Então, a energia extra normalmente é vendida para a rede de energia. E durante a noite, a casa usa a energia da rede. Afinal, de noite não tem energia solar. Dependendo do quanto que foi produzido extra e do quanto que foi gasto à noite, a conta de energia pode vir muito baixa. Isso, claro, vai variar muito de região para região. Então, consulte como funciona a sua região antes de instalar placas solares e ver se vale a pena um investimento. Ok, mas qual que é o problema da energia solar? Um deles é o espaço necessário para gerar energia. Outro problema é a absorção de calor e reflexão de energia. Conforme as placas solares absorvem energia, boa parte é convertida em energia térmica, ou seja, aumenta muito a temperatura das placas e ao redor das placas. Isso pode impactar a fauna local e causar um desequilíbrio ecológico. Dependendo da escala, sistemas de resfriamentos podem ser necessários. Além disso, a maioria da energia é refletida de volta para a atmosfera, o que em grande escala
poderia alterar sistemas climáticos. Esse é um dos motivos que não podemos simplesmente cobrir o Saara de placas solares. A reflexão de energia seria tão grande que poderia mudar completamente o clima, trazendo mais chuvas que inclusive atrapalhariam a obtenção de energia. Então não é viável e nem necessário. E pelo menos na escala em que usamos energia solar, isso não chega a ser um problema. Mas esse não é o principal problema da energia solar fotovoltaica. O principal problema é que, assim como as hélices, as placas solares têm um tempo de vida. E ao precisarem serem descartadas, se torna um grande problema. Mas diferente das hélices, que não poluem o meio ambiente, as placas solares possuem diversos metais na sua composição, dependendo do tipo de placa solar. Alguns desses metais, como o chumbo e o cádmio, são tóxicos e não podem ser descartados no lixo comum. É o mesmo problema que temos com as baterias e pilhas. Mas ao usar energia solar em grande escala, temos também uma grande escala de lixo tóxico com o passar dos anos. Então é crucial o desenvolvimento de tecnologias que aumentem a eficiência da energia solar e diminuam a quantidade de materiais tóxicos na composição. Afinal, como comentei, tem vários tipos de placas solares, tem algumas placas solares que usam menos desses metais tóxicos. Mas talvez a solução seria o terceiro e mais novo tipo de energia solar. Espelhos refletem a luz solar concentrando em um único ponto, em uma torre, onde um líquido com uma mistura de sais aquece. Esses sais quentes então fornecem calor, que esquentam água e o vapor da água gira uma turbina que gera energia. Assim como em usinas termoelétricas, mas sem a poluição. O bom disso é que além de não usarmos as placas fotovoltaicas que poluem o meio ambiente, o sal quente pode ser armazenado em tanques isolantes, assim permanecendo quentes mesmo depois do sol se pôr, e podendo fornecer energia por um período muito maior e, principalmente, dependendo da demanda. E como a luz está sendo refletida, há menos absorção de calor pelos espelhos e um menor impacto na fauna nativa. O problema é que são mais difíceis de construir e são mais caras que as usinas fotovoltaicas, mas com certeza podem ser o caminho para uma energia solar mais limpa e mais confiável, sem depender tanto de usinas termoelétricas e queima de combustíveis fósseis. Tanto energia solar quanto energia eólica possuem ainda seus desafios a serem conquistados para serem uma energia 100% limpa, mas com certeza serão o futuro da obtenção de energia do mundo. Pelo menos se a gente ainda quiser um mundo que suporte a vida humana. Mas eu falei que existe uma possível solução para o principal problema dessas energias, que é a produção de energia inconstante. Baterias químicas são caras e poluem muito o meio ambiente. Elas não são soluções viáveis, mas existe um tipo de bateria que seria muito mais ecológica. Bateria gravitacional. O conceito é simples. A energia extra produzida por uma usina eólica ou solar seria utilizada para levantar algo. Ao levantar algo, estamos transformando a energia cinética do movimento em energia potencial gravitacional. Isso porque, se deixarmos esse algo cair, ele vai se mover novamente graças à gravidade. Então, podemos transformar essa energia gravitacional novamente em energia elétrica. Se fala muito de uma ideia onde uma torre de blocos de cimento é constantemente levantada e descida. Ao levantar o bloco de cimento, gastamos energia extra. Ao descer o bloco de cimento, maquinários seriam girados e poderíamos converter novamente a energia potencial gravitacional em energia elétrica. Mas para mim, opinião pessoal, esse projeto dificilmente vai entrar em prática. São muitos desafios de engenharia para construir essa estrutura toda, e muita coisa pode dar errado. As minhas respostas estão em uma bateria gravitacional mais simples, usando água. Uma bomba usa energia extra para bombear a água para um reservatório em maior altitude. Quando há necessidade da energia, essa água seria liberada, gerando energia igual a uma hidrelétrica. Então a água cai, a gente tem energia potencial gravitacional, que vai estar girando uma turbina, que então vai gerar energia elétrica. É claro que também temos desafios para a implementação dessas baterias, principalmente como armazenar essa água
sem impactar o meio ambiente, sem inundar uma região ou sem precisar de montanhas ou morros, né? O ideal seria a gente ter essa bateria que a gente consiga construir ela em qualquer lugar, como se fosse uma torre. Mas acredito que elas tenham um grande potencial de complementar a energia solar e eólica, sem a necessidade de queima de combustíveis fósseis. No final é isso. Temos que achar alternativas para os combustíveis fósseis urgentemente. Precisamos frear as mudanças climáticas. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, espero que tenham gostado e que tenham entendido. E deixe nos comentários o que vocês acham dessa nova série de vídeos que irei começar. Qual fonte de energia deveria falar no próximo vídeo dessa série? Tava pensando, talvez energia nuclear?